Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Antes de qualquer outra voz falar sobre você hoje, antes que o espelho, as redes sociais, o trabalho ou os outros definam quem você é, há uma voz que precisa ser ouvida primeiro. A voz de Deus. Esta oração existe para isso. Para que você comece o dia sabendo com clareza quem você é e para o que foi feito. O mundo tem um projeto para a sua identidade. A publicidade diz que você é o que consome. As redes sociais dizem que você é o que performa. E nenhuma dessas versões chega perto da verdade. A verdade sobre quem você é foi escrita antes que você nascesse. Esta oração vai percorrer com cuidado e profundidade o que Deus diz sobre você. Não o que deveríamos ser idealmente, o que já somos em Cristo. Há uma diferença enorme entre quem somos por esforço e quem somos por identidade. Esta manhã vamos assentar a nossa vida sobre a segunda, sobre o que já foi feito por nós. Fique comigo nesta oração do começo ao fim. Há uma progressão intencional aqui. A adoração vai preparar o coração. A gratidão vai abrir os olhos. A confissão vai limpar o que está bloqueando a recepção da identidade correta. As declarações vão plantar a verdade. E a rendição vai soltar o que não somos para habitar o que somos. Antes de começarmos, feche os olhos por um momento. Pensa na última vez que você se sentiu completamente certo de quem é. Ou pense na última vez em que alguém ou alguma situação fez você questionar o seu valor, o seu propósito, o seu lugar. Essa experiência é real, e esta oração é a resposta de Deus a ela. Vem com tudo isso. Respire fundo agora, lentamente. Segure, solte. E neste momento de quietude, antes de qualquer palavra de oração, sabe que tu, exatamente como és, carregando o que carregas, questionando o que questiona, ainda assim és completamente bem-vindo aqui. Deus não recebe a versão polida de você, recebe você. Se esta oração falar ao seu coração esta manhã, compartilhe com alguém que está lutando com a sua identidade, com alguém que se perdeu no meio das expectativas dos outros, com alguém que precisa ouvir que há um Deus que os conhece pelo nome e que não se arrependeu de tê-los criado. Inscreva-se no canal. Vamos orar. Pai Celestial, chegamos diante de Ti nesta manhã, carregando versões de nós mesmos que o mundo nos devolveu. Versões moldadas por críticas, por comparações, por fracassos que ficaram mais barulhentos do que deveriam. Chegamos trazendo essas versões distorcidas e pedindo que Tu nos devolvas a versão verdadeira, a que saiu das Tuas mãos. Senhor, cremos que Tu nos conheces melhor do que nos conhecemos, que vês o que somos por baixo de tudo que acumulamos, o medo que se tornou identidade, a ferida que se tornou personalidade, o papel que nos foi atribuído e que vestimos tão bem que esquecemos que era papel. Vê o real, fala ao real, restaura o real. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo guie cada palavra desta oração, que Ele traga à superfície o que está enterrado, que restaure o que foi danificado, que fale com a clareza que somente Ele tem sobre quem somos em Cristo. Que esta oração seja menos sobre emoção e mais sobre revelação. Que algo seja revelado aqui. Senhor, que este tempo não seja rotina espiritual, que seja encontro. Que a pessoa que sai desta oração tenha encontrado algo real sobre si mesma em Deus. Que a identidade que Tu estabeleceste seja mais alta e mais sólida do que qualquer identidade que o mundo oferece. Que saiamos daqui mais seguros de quem somos do que quando chegamos. Pai, antes de qualquer outra coisa, queremos dizer simplesmente isto. Cremos que Tu nos fizeste com intenção, que não houve erro no processo, que a nossa personalidade, os nossos dons, a nossa história, tudo isso foi considerado antes que o primeiro átomo do universo fosse criado. Cremos nisso e queremos viver como se acreditássemos. Começa aqui. Pai, adoramos a Ti como o Deus que cria com propósito. Cada coisa que fizeste tem função, tem lugar, tem razão de ser. Os pássaros voam, porque foram feitos para isso. Os peixes nadam, porque foram feitos para isso. E nós, feitos à Tua imagem, existimos para Te refletir, Te conhecer, Te amar e realizar o que somente nós podemos realizar. Senhor, adoramos a Ti
como o Deus que conhece as suas obras. Em Jeremias 1, antes que Jeremias fosse formado no ventre, tu o conhecias. Antes que nascesse, o santificaste. Antes que saísse do útero, o constituístes profeta às nações. Não foi retrospectivo, foi anterior. O conhecimento de Deus sobre quem somos precede a nossa existência. Pai, adoramos a Ti como o Deus cujas obras são maravilhosas. O Salmo 139 não diz que somos criações funcionais. Diz que somos criaturas espantosas, maravilhosas. O próprio Deus olhou para o processo de nos formar e declarou que era espantoso, que a formação de cada ser humano é uma obra que merece admiração. Adoramos o Deus que nos acha espantosos. Senhor, adoramos a Ti como o Deus que distribui dons de forma soberana e sábia, não aleatoriamente, com propósito. O dom que está em nós foi colocado lá por Ti com uma aplicação específica em mente. Uma necessidade no mundo que esse dom está destinado a suprir. Uma lacuna que somente esse dom, nessa pessoa, nesse tempo, pode preencher. Pai, adoramos a Ti como o Deus que não muda de ideia sobre as pessoas. O chamado e os dons de Deus são irrevogáveis. Você não pode pecar o suficiente para que Deus cancele o que planejou para você. Não pode fracassar o suficiente. Não pode demorar o suficiente. O propósito que Deus colocou em uma vida não tem prazo de validade. Senhor, adoramos a Ti como o Deus que usa a história completa. Não apenas os capítulos bonitos, os difíceis também. O que aprendemos nas estações de fracasso, a compaixão que nasceu de uma perda, a humildade que cresceu de uma queda, a sabedoria que só existe porque erramos e aprendemos. Deus usa tudo. Nada é descartado. Pai, adoramos a Ti como Deus que vê o final desde o começo. Sabe quem seremos quando chegar ao ponto de maturidade. Sabe o impacto que a nossa vida terá. Sabe as pessoas que serão tocadas pelo que somos e fazemos. E à luz desse conhecimento completo, ainda nos chamou, ainda nos equipou, ainda apostou em nós. Adoramos esse Deus. Senhor, adoramos a Ti porque o Teu plano para nós é de shalom, de inteireza, de nada faltando. Jeremias 29:11 não é apenas um versículo motivacional. É uma declaração do caráter de Deus sobre a sua intenção para cada vida que Ele criou. Planos de prosperidade, de esperança, de futuro. Não planos de mediocridade ou de sobrevivência, de flourishing. Pai, adoramos a Ti como o Deus que completa o que começa. Filipenses 1:6 é promessa, não sugestão. Aquele que começou a boa obra em você a completará. Não a completará se você colaborar suficientemente. A completará. O propósito de Deus para a nossa vida tem garantia divina. Não depende da nossa perfeição. Depende da sua fidelidade. Senhor, adoramos a Ti como o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1 diz que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, não escolhidos depois de sermos avaliados. Antes de qualquer obra, antes de qualquer desempenho. A escolha de Deus sobre nós não foi baseada em quem somos, foi baseada em quem Ele é. Pai, fechamos a adoração com um momento de quietude diante da grandeza do que acabamos de contemplar. O Deus eterno, onisciente, onipotente nos conhece pelo nome. Nos criou com propósito, nos dotou com dons, nos escolheu antes do tempo e não mudou de ideia. Isso é tudo o que precisamos de saber sobre quem somos. Tudo parte daí. Senhor, que a adoração desta manhã produza em nós uma segurança que o mundo não consegue dar nem tirar. A segurança que vem de saber que fomos criados por quem nos criou, com o propósito com que fomos criados. Que essa segurança marque a forma como andamos, falamos e servimos hoje. Seguros, não arrogantes, seguros. Pai, viramos os corações para a gratidão. E nesta oração sobre identidade e propósito, queremos ser gratos de forma específica. Gratos pelos sinais de propósito que já observamos, pelas evidências de que fomos feitos para algo.
pelos momentos em que algo em nós se acendeu e soubemos: isso é o que fui feito para fazer. Senhor, somos gratos pelos dons que colocaste em nós, pelos que já reconhecemos e pelos que ainda estão sendo descobertos, pela capacidade de resolver problemas que outros não conseguem ver, de conectar com pessoas de formas que outros não conseguem, de criar coisas que antes não existiam, de liderar, ensinar, servir, curar. Dons reais para necessidades reais. Pai, somos gratos pela história específica que vivemos, inclusive pelos capítulos que preferiríamos não ter vivido, porque aqueles capítulos produziram em nós coisas que os capítulos fáceis não produziriam. A profundidade que vem do sofrimento, a empatia que vem da perda, a determinação que vem de ter reconstruído depois de desmoronar. A história forma o instrumento. Senhor, somos gratos pelas pessoas que reconheceram algo em nós antes de reconhecermos em nós mesmos. O professor que disse: você tem um dom para isso. O líder que deu uma responsabilidade que parecia grande demais. O amigo que disse: eu te vejo fazer algo que poucos conseguem fazer e você nem percebe. Esses foram mensageiros do teu reconhecimento. Senhor, confessamos a comparação como roubo de identidade. A tendência de medir quem somos pelo que outros são, de achar que há uma versão hierarquicamente superior de ser humano e que não chegamos lá. A comparação diz que o nosso valor é relativo, mas o nosso valor foi fixado por Deus antes que houvesse alguém com quem nos comparar. Pai, confessamos o desempenho como substituto de identidade. A forma como aprendemos a ser quem as pessoas precisam que sejamos, em vez de quem fomos criados para ser. A tendência de construir identidade sobre o que produzimos em vez de sobre quem somos. De sentir que o nosso valor aumenta quando somos produtivos e diminui quando não somos. Senhor, confessamos os dons que escondemos por medo, as capacidades que minimizamos para não parecer arrogantes, os talentos que enterramos porque alguém em algum momento disse que não eram tão especiais quanto pensávamos. O servo que escondeu o talento não foi recompensado pela humildade, foi responsabilizado pelo desperdício. Confessamos o desperdício. Pai, confessamos as identidades que adotamos por ferida. A forma como o que nos foi feito moldou quem decidimos ser como mecanismo de proteção. A armadura que se tornou personalidade, a dureza que se tornou identidade, o isolamento que se tornou estilo de vida. Sabemos que essas foram respostas compreensíveis, mas já não queremos mais que elas nos definam. Senhor, confessamos que às vezes vivemos como orfãos quando somos filhos, como se não houvesse herança disponível, como se o propósito fosse algo que precisamos conquistar em vez de habitar, como se a identidade em Cristo fosse aspiração em vez de realidade presente. Perdoa-nos pela forma como minimizamos o que já está disponível em Cristo. Pai, confessamos que deixamos que as vozes erradas tenham tido autoridade sobre a nossa identidade. Vozes de críticos, vozes de fracassos passados, vozes de medos futuros, vozes de expectativas culturais. Somente Tu tens autoridade para definir quem somos. E a partir desta oração escolhemos devolver essa autoridade ao único que a merece. Senhor, recebemos o perdão completo agora, e com o perdão, uma oportunidade de recomeçar a nos ver da forma que Tu nos vês, de soltar as identidades falsas que carregamos, de habitar a identidade verdadeira que foi estabelecida antes da fundação do mundo. Estamos prontos para isso. Ajuda-nos a sê-lo todos os dias que seguem. Pai, que a confissão desta manhã produza em nós mais do que alívio, que produza clareza, que o que nomeamos diante de Ti perca o poder que tinha sobre a nossa autopercepção, e que o espaço que esses padrões ocupavam seja preenchido por uma compreensão cada vez mais profunda de quem somos em Cristo. Essa é a nossa oração. Pai, abrimos agora o coração para interceder pelas pessoas ao nosso redor que estão perdidas na questão da identidade, que não sabem quem são, que sabem quem outros dizem que são, mas nunca ouviram claramente a Tua voz sobre isso,
que buscam propósito nas plataformas quando o propósito foi escrito antes de qualquer plataforma existir. Senhor, oramos pelos jovens que estão formando identidade agora, num ambiente que é mais confuso e mais barulhento do que qualquer geração anterior enfrentou, que tem acesso a um número ilimitado de identidades possíveis e nenhuma delas satisfaz porque nenhuma foi criada para eles. Que encontrem em Cristo a única identidade que cabe de verdade. Pai, oramos pelos que carregam identidades atribuídas por trauma, os que foram chamados de fracasso, de problema, de menos, de demais, de errado, os que internalizaram como verdade o que na realidade era reflexo da dor de quem os feriu. Que a voz de Deus seja mais alta e mais presente do que qualquer voz que mentiu sobre eles. Senhor, oramos pelos que têm dons reais, que ainda não encontraram expressão, pelos que carregam capacidades que o contexto nunca abriu espaço para florescer, pelos que sabem que há algo neles, mas não sabem ainda o que, ou como, ou onde. Abre os contextos certos, manda as pessoas certas, cria as oportunidades precisas, faz os dons florescerem. Pai, oramos pelos que estão em crise de propósito, que construíram identidade sobre uma carreira ou um papel e perderam um ou outro, que eram alguém em um contexto e agora estão num contexto onde não sabem mais quem são. Que a identidade em Cristo seja a âncora que permanece quando tudo ao redor muda. Que encontrem essa âncora. Senhor, oramos pelos que estão em transição vocacional, que saíram de algo e ainda não chegaram ao próximo, que estão no intervalo entre capítulos, que esse espaço seja de formação e não apenas de frustração, que o que parece vazio seja na verdade espaço que tu estás preenchendo com o que vem a seguir. Dá-lhes paciência no intervalo. Pai, oramos pelos que foram definidos pelos seus erros por muito tempo, cujas falhas se tornaram mais proeminentes do que os seus dons, que carregam o rótulo do que fizeram de errado, como se fosse identidade permanente. Que Pedro depois da negação e Paulo depois da perseguição sejam prova de que tu redimes histórias e restauras propósitos. Senhor, oramos pelas mães e pais que perderam a si mesmos no papel de pai ou mãe, que deram tanto que não sabem mais o que há além da função. Que o investimento em filhos seja completamente honrado por ti, mas que não apague quem são além dessa função. Que encontrem identidade em Cristo que sustenta todas as funções sem ser substituída por nenhuma. Pai, oramos pelos líderes que constroem identidade sobre o resultado do liderarem, cujo senso de quem são sobe e desce com o sucesso ou o fracasso do que lideram. Que encontrem em Cristo uma identidade que não oscila com os números, com a aprovação, com o crescimento ou a estagnação. Que liderem de um lugar seguro, não de um lugar ansioso. Senhor, oramos pelos que estão comparando a sua identidade com quem eram antes, que sentem que perderam algo de si mesmos ao longo do caminho, que olham para versões passadas com nostalgia e não conseguem ver que o que vieram a ser tem um valor que o que eram não tinha ainda, que vejam o processo como crescimento, não como perda. Pai, oramos pela igreja para que seja o lugar onde as pessoas descobrem identidade verdadeira, para que não seja mais um ambiente de desempenho onde as pessoas se apresentam em vez de se revelarem, para que seja comunidade onde cada pessoa é vista, conhecida e celebrada pelo que é, não apenas pelo que faz. Que a igreja seja esse lugar urgentemente. Senhor, encerramos a intercessão crendo que essas orações estão sendo recebidas por um Deus que age, que está trabalhando nas histórias de cada pessoa por quem oramos, que está restaurando identidades distorcidas, que está revelando propósitos que estavam enterrados, que está usando esta própria oração como instrumento de revelação. Cremos e agradecemos. Pai, chegamos às declarações. E nesta oração sobre identidade, declarar tem peso especial, porque a identidade precisa ser afirmada, precisa ser falada, precisa ser reclamada ativamente, especialmente quando as vozes ao redor a contradizem. Abrimos a boca esta manhã e concordamos com o que tu disseste sobre nós, não com o que o mundo disse. Pai,
Oramos pelos que foram definidos pelos seus erros por muito tempo, cujas falhas se tornaram mais proeminentes do que os seus dons, que carregam o rótulo do que fizeram de errado como se fosse identidade permanente. Que Pedro depois da negação e Paulo depois da perseguição sejam prova de que tu redimes histórias e restauras propósitos. Senhor, oramos pelas mães e pais que perderam a si mesmos no papel de pai ou mãe, que deram tanto que não sabem mais o que há além da função. Que o investimento em filhos seja completamente honrado por ti, mas que não apague quem são além dessa função. Que encontrem identidade em Cristo que sustenta todas as funções sem ser substituída por nenhuma. Pai, oramos pelos líderes que constroem identidade sobre o resultado do liderarem, cujo senso de quem são sobe e desce com o sucesso ou o fracasso do que lideram. Que encontrem em Cristo uma identidade que não oscila com os números, com a aprovação, com o crescimento ou a estagnação. Que liderem de um lugar seguro, não de um lugar ansioso. Senhor, oramos pelos que estão comparando a sua identidade com quem eram antes, que sentem que perderam algo de si mesmos ao longo do caminho, que olham para versões passadas com nostalgia e não conseguem ver que o que vieram a ser tem um valor que o que eram não tinha ainda, que vejam o processo como crescimento, não como perda. Pai, oramos pela igreja para que seja o lugar onde as pessoas descobrem identidade verdadeira, para que não seja mais um ambiente de desempenho onde as pessoas se apresentam em vez de se revelarem, para que seja comunidade onde cada pessoa é vista, conhecida e celebrada pelo que é, não apenas pelo que faz. Que a igreja seja esse lugar urgentemente. Senhor, encerramos a intercessão crendo que essas orações estão sendo recebidas por um Deus que age, que está trabalhando nas histórias de cada pessoa por quem oramos, que está restaurando identidades distorcidas, que está revelando propósitos que estavam enterrados, que está usando esta própria oração como instrumento de revelação. Cremos e agradecemos. Pai, chegamos às declarações. E nesta oração sobre identidade, declarar tem peso especial, porque a identidade precisa ser afirmada, precisa ser falada, precisa ser reclamada ativamente, especialmente quando as vozes ao redor a contradizem. Abrimos a boca esta manhã e concordamos com o que tu disseste sobre nós, não com o que o mundo disse. Declaramos, somos feitos à imagem de Deus, não metáfora. Essa é a realidade. Cada ser humano, independentemente de cultura, capacidade, desempenho ou história, carrega a imagem do Criador. Isso não pode ser removido por fracasso, por pecado, por julgamento humano. É constitutivo. É quem somos no nível mais fundamental. Declaramos, somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, não servos com acesso limitado, filhos com herança completa. João 1,12 diz que a todos os que o receberam deu o poder de serem chamados filhos de Deus, o poder de serem chamados, não apenas tolerados, não apenas salvos, chamados filhos, com tudo o que essa posição implica. Declaramos, somos criatura de Deus, sua obra-prima em Cristo Jesus. A palavra grega é poema, de onde vem poema. Somos o poema de Deus. Cada vida é um poema escrito pela mão de Deus com vocabulário específico, ritmo específico, tema específico que nenhum outro poema tem. Não há dois iguais. Não há nenhum desnecessário. Declaramos, temos propósito que precede o nosso nascimento. Antes que a fundação do mundo fosse lançada, o propósito já estava decidido. O que somos chamados a ser e a fazer não foi improvisado, foi preparado. E porque foi preparado antes de nós, é maior do que nossas limitações. O propósito de Deus não está limitado pelas nossas fraquezas. Declaramos, os nossos dons são reais e são necessários. Não há dom supérfluo no corpo de Cristo. Cada capacidade que Deus colocou em nós corresponde a uma necessidade real no mundo. O mundo precisa do que está em nós, não do que está nos outros que admiramos, do que está especificamente em nós. Isso precisa ser oferecido, não escondido. Declaramos,
A nossa história é parte do equipamento, não obstáculo ao propósito. O que vivemos, o que superamos, o que aprendemos da forma mais difícil, o que sobrevivemos, tudo isso é parte do que nos qualifica para o que fomos chamados. Deus não desperdiça nada. Cada capítulo da história compõe a autoridade do testemunho. Declaramos, não estamos atrasados. O propósito de Deus tem o timing de Deus. Abraão tinha 75 anos quando Deus começou a mover a promessa. Moisés tinha 80 quando recebeu o chamado do deserto. A sensação de atraso, frequentemente, é comparação com o timeline de outros. No timeline de Deus, estamos exatamente onde devemos estar. Declaramos, somos chamados onde estamos, não apenas quando chegarmos ao destino imaginado. Aqui, neste trabalho, neste relacionamento, nesta cidade, neste momento, o propósito não está em outro lugar esperando que cheguemos. Está disponível agora, na fidelidade ao que está diante de nós hoje. Deus está aqui. O propósito está aqui. Declaramos, a comparação não tem autoridade sobre a nossa identidade. Somos uma edição única de um Deus criativo que nunca repete. Comparar com quem Deus fez diferente não é humildade. É recusar a singularidade com que fomos criados. A nossa identidade não é relativa a ninguém. É absoluta em Cristo. Declaramos isso sobre a nossa vida. Declaramos, somos amados sem condição e escolhidos sem mérito. O amor de Deus não é recompensa pelo nosso desempenho. É a nossa condição permanente de existência diante dele. Fomos escolhidos não porque nos tornamos merecedores, mas porque Deus, em sua soberania e amor, nos escolheu antes de qualquer mérito poder existir. Isso é graça pura. Declaramos, o que Deus começou em nós, ele terminará. A obra de formação e propósito que iniciou não será abandonada. Não por nosso fracasso, não por nossa lentidão, não por nenhuma circunstância. Deus é fiel ao seu próprio propósito. E o seu propósito inclui cada uma das nossas vidas. A história não termina antes do que Deus planejou. Pai, recebemos cada declaração como pedra de fundação, uma base sobre a qual construímos o dia. Que quando o mundo vier com a sua versão do que somos, haja algo dentro de nós que responda com o que acabamos de declarar. Que a verdade falada esta manhã seja mais forte do que as mentiras que encontraremos ao longo do dia. Recebemos. Pai, chegamos à rendição. E nesta oração sobre identidade, o que rendemos é específico, rendemos as identidades falsas que carregamos, os papéis que assumimos que não vieram de ti, as versões de nós mesmos que construímos para sobreviver, mas que já não precisamos mais carregar. Com gentileza e com fé, as soltamos, uma por uma. Senhor, rendemos a identidade construída sobre o desempenho, a versão de nós que só se sente válida quando está produzindo, alcançando, sendo aprovada. Soltamos a necessidade de fazer para ser. Em Cristo, somos antes de fazer. A identidade precede a atividade. Descansamos nessa ordem e saímos daqui para servir do lugar de ser e não de provar. Pai, rendemos a identidade construída sobre a opinião dos outros, a atenção constante ao que as pessoas pensam, a ansiedade antes de cada entrega, o alívio ou a devastação que a aprovação ou a crítica causam. Há apenas uma avaliação que define quem somos, a tua. E tu já falaste, somos conhecidos. Somos amados, somos escolhidos. Senhor, rendemos as identidades construídas sobre as nossas feridas, não para negar que as feridas existem, mas para recusar que elas sejam quem somos. A ferida aconteceu para nós, não é nós. E a partir desta oração, escolhemos distinguir o que nos aconteceu do que somos. Tu nos defines, não o que nos foi feito. Pai, rendemos o medo de sermos quem realmente somos, porque há um custo em viver a identidade verdadeira. As pessoas preferem as versões de nós que servem às suas expectativas. Ser genuíno tem um preço social, e ainda assim escolhemos pagar esse preço, porque a identidade falsa tem um custo muito maior, a perda de nós mesmos.
Senhor, rendemos a comparação como bússola de identidade. Fechamos o olho que estava no que os outros são e fazem. E abrimos o olho para o que tu disseste, que somos e para o que preparaste especificamente para nós. Cada pessoa ao nosso redor está vivendo a sua versão do propósito de Deus. Nós estamos vivendo a nossa. São diferentes, ambas necessárias. Pai, com tudo rendido, dedicamos os nossos dons ao teu serviço, não ao serviço da nossa reputação, não ao serviço da nossa segurança, ao teu. Que os dons que colocaste em nós sejam oferecidos generosamente, sem cálculo, sem retenção, com a consciência de que foram dados para serem dados. Dons retidos murcham, dons oferecidos florescem. Senhor, dedicamos a nossa história ao teu propósito, os capítulos difíceis e os bonitos, as vitórias e os fracassos, a versão completa, não editada, da nossa vida ao teu uso. Que tu uses o que vivemos para alcançar quem ainda vai viver algo parecido. Que o nosso testemunho seja o atalho que outros precisam para encontrar o que demoramos a encontrar. Pai, dedicamos a nossa singularidade ao mundo, a perspectiva específica que temos, a forma única como enxergamos problemas, o estilo particular como nos relacionamos, as coisas que nos fazem diferentes em vez de apenas diferentes. Essas especificidades não são falhas a corrigir, são recursos a oferecer. Dedicamos o que somos ao serviço de quem precisa. Se esta oração trouxe clareza sobre quem você é em Cristo, compartilhe com alguém que está perdido na questão da identidade. Às vezes a coisa mais urgente que podemos fazer por alguém é devolver-lhe a si mesmo. Inscreva-se no canal. E que o Deus que te conheceu antes de te criar continue revelando a profundidade do que planejou para você. Amém. Pai, oramos por uma última coisa antes de encerrar. Pelos que ouviram esta oração e ainda estão com dificuldade de receber o que foi dito. Para quem a verdade da identidade em Cristo soa bonita, mas não aterra completamente. Que o teu Espírito continue a trabalhar após o fim das palavras. Que o que plantamos aqui germine no tempo certo para cada coração. Senhor, que as pessoas que oraram esta manhã sobre identidade e propósito tomem um passo concreto hoje. Um passo que reflita a identidade que declaramos. Uma conversa que teriam evitado. Uma oferta de dom que teriam retido. Uma escolha que vem de quem são e não de quem tem medo de ser. Um passo, pequeno mas real. Hoje. Pai, oramos pelos que estão nesta oração sem nunca ter recebido Jesus como Senhor. Para quem a identidade de Filho de Deus ainda não é realidade. Esta é a porta, esta é a oportunidade. Se há alguém aqui que quer começar, que quer receber essa identidade mais profunda que qualquer outra, que diga sim agora. Tu recebes quem vem. Senhor, que a identidade restaurada nesta oração produza fruto que perdure. Que a segurança que foi assentada aqui se manifeste em coragem ao longo dos próximos dias. Que as declarações que falamos se tornem mais familiares do que as mentiras que ouvimos há anos. A transformação da identidade é processo. Mas começa aqui, começou. Pai, te agradecemos porque nunca te cansas de nos dizer quem somos. Que a Bíblia inteira é em parte uma resposta à pergunta da identidade humana. Que tu dedicaste a eternidade a nos revelar o que somos em Cristo. Essa generosidade revelacional é ela própria evidência do amor. Um Deus que nos diz quem somos é um Deus que quer que saibamos. Obrigado.